vim aqui para cobrar minhas picanhas. Eu as quero agora, já! Onde estão? Ou você me traz as picanhas, esse era o nosso trato, ou vou comer mais um dedo seu. Outro dedo não, que mentira eu vou contar agora. Como diabos você ainda ousa defender um sujeito como Lula, que não é só um corrupto, mas um corruptor, descarado, que te compra, você sabe, né? Isso é te corromper. Te comprando. É assim que são todos aqueles que se corrompem. Ele te faz virar um corrupto e te dá de propina para você voltar nele em troca de um botijão de gás. Lula, seu narrador de palavras panfletárias e mentirosas. Sou Toby Cotrim para o canal Zangambrus. Não esqueça de se inscrever, compartilhar, deixar o seu like se você gostar desse vídeo. O inferno está em festa. O inferno está em festa. Estão comemorando você não fazer nada e se arruinar. Porque você nem sequer se propõe a pressionar o Hugo Motta e o Alcolumbre para pautar o impeachment do carrasco Alexandre de Moraes. Isso foi uma pergunta que ninguém te fez até agora. Qual era de fato a finalidade desses relatórios? Bom, como eu te disse, eu nunca tive conhecimento antes de entrar e até na primeira semana do que se tratava o gabinete. A mim veio passado que era um gabinete para analisar fake news, desinformações, mas nunca se falou se era com um cunho político, né, de uma direita ou de uma esquerda. Aos meus olhos era uma coisa imparcial, que é a minha forma de trabalho. Porém, a partir da segunda semana, que a primeira semana foi uma semana calma, até entrar a situação dos empresários, comecei a ser bombardeado de mensagens em WhatsApp, não só dos juízes auxiliares, mas como de mais pessoas do próprio Tribunal Superior Eleitoral, o que eu achei um absurdo. E todas essas mensagens tinham conteúdo produzido pela direita. Nunca, Chiquini, nunca, em todo o tempo, desde a minha entrada até o meu último dia no Tribunal Superior Eleitoral, nunca sequer teve uma denúncia, um pedido que envolvesse a esquerda. Todos, eu enfatizo que todos, 100% foram de direita. Ou seja, aos meus olhos, era um gabinete com pessoas honestas, com pessoas que queriam trabalhar de forma correta, mas conduzido por Alexandre de Moraes de uma forma criminosa para se perseguir a direita. Eu vim aqui para cobrar minhas picanhas. Eu as quero agora, já! Por falar em inferno, como diabos você ousa defender um sujeito como Lula, que não é só um corrupto, mas também um corruptor descarado, e que faz isso à luz do dia sem nenhuma vergonha? A mídia? O consórcio da mídia lambe as botas desse lixo? Lixo. Apenas lixo. Famílias com até 2 integrantes poderão receber 3 botijões por ano. Com 3 integrantes, até 4 botijões. Com 4 pessoas ou mais, até 6 botijões por ano. Vão ter gás de graça. O conto do vigário. Ele te engana com migalhas de gás, enquanto ele enfia a mão no seu bolso, roubando cada centavo de todos nós, inclusive a sua grana. E você apenas um coitadinho, esperto, que vota nele por um botijão de gás. É assim que termina. Esperando pelas promessas, não tem para aluguel. Picanha, cervejinha. Nem grana para aluguel. Pois ele te viciou nas bets. Você está sabendo que agora ele cortou a verba da Bolsa Família, né? Você não vai poder mais apostar com essa verba lá nas bets, né? Entendeu? O cara que jurava ética no mensalão, que fez cara de paisagem, enquanto o José Dirceu, o Delúbio Soares, o seu braço direito, o Antônio Palocci, o ex-ministro da Fazenda do Lula, e que assim outros corruptos confessos como eles, ele também, o Palocci, devolveu toda a grana que roubou da gente. O Lula fez que nem conhecia enquanto estavam indo para o Chilindró. Quando a turminha dele estava indo para o Chilindró. E agora você acha que o Lula 3.0 poderia ser diferente? Ele deixa seu governo chafurdar no esgoto do INSS e com a ajuda
do maninho, do Frei. O quê? 6 bilhões surrupiados de aposentados famintos, descontos ilegais, esfolando os mais pobres. E o consignado do INSS pode chegar a 70 bilhões de reais em prejuízos. Mas são ou não são uns miseráveis? Me fala aí, são ou não são? Um esquema podre que explodiu debaixo do nariz dele. Consignados, se seguirem a mesma lógica do que nós estamos vendo nos vícios de autorização, podem corresponder a 70 bilhões de reais. Ou seja, se iniciou a comissão parlamentar mista de inquérito mirando desconto associativo, que já é um rombo bilionário, botou-se no escopo os consignados, mas não se tinha isso num campo de visão imediato. A partir de hoje, nós temos uma perspectiva muito forte de termos atirado no alvo e acertado no alvo muito maior do que pensávamos. Bancarrota? Bancarrota? Isso é pouco. Estamos na miséria total, porque essa quadrilha não para. Petrolão, da Lava Jato, bilhões em propinas para empreiteiras e petistas. E quando os delatores, como o Delcídio Amaral, Marcelo Odebrecht e muitos outros, abriram o jogo, confessaram tudo, devolveram os bens comprados com o dinheiro do povo, o STF, pilotado por Moraes e a sua gangue a tiracolo, incluindo Barroso, Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Carmen Lúcia e outros, que se gabaram de derrotar o bolsonarismo. Em nome do quê? Da democracia. A democracia deles. E para eles se lambuzarem de lagosta e se aumentar seus salários às custas do povo, de nós. Jogaram a Operação Lava Jato no lixo, anularam condenações com desculpas de Araque, perdoaram bandidos. E agora eles querem devolver aos corruptos, confessos, o dinheiro roubado que foi recuperado deles. Esfregam na nossa cara a legalização do roubo. Roubar é legal. E você ainda batendo palmas para esses canalhas. O que você vai ouvir neste vídeo talvez seja a denúncia mais grave já feita contra o judiciário brasileiro. E não, isso não é teoria da conspiração, não é desinformação, não é boato de rede social. Isso está documentado com nomes, datas, prints, decisões, planilhas e mensagens de WhatsApp. E foi revelado por uma investigação corajosa conduzida pelos jornalistas David Agap e Eli Vieira, publicada pela plataforma Public e pela organização Civilization Works. E o que essa investigação mostra é simplesmente brutal. O Brasil sofreu sim um golpe de Estado, mas não com tanques nas ruas ou militares no poder. O golpe foi dado de dentro do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral, com o silêncio ensurdecedor da imprensa, com a cumplicidade do governo e com os aplausos de quem deveria denunciar. Agora, com provas, podemos dizer, os réus do 8 de janeiro foram vítimas de uma perseguição política sistemática. Que usam o Brasil como um caixa eletrônico pessoal. Acorda, pelo amor de Deus! Eles engordam os bolsos de aliados como o Lupe, o Stefanuto. Hoje afastados, amanhã debochando, enquanto você engole os impostos do Haddad, a inflação que te esmaga, e a sua pensão, virando fumaça. Fumaça para você, para eles, a orgia, tá bom? O que você acha dessa? O rei Mirdas, que não quer privatizar para poder usar os Correios como cartão de débito pessoal, para ele, para a esposa e para a gangue dele, tá aí os prejuízos dos Correios, que quintuplica e vai a 2 bilhões 64 milhões no segundo trimestre de 2025. E assim, em tudo que o rei Mirdas toca, vira o quê? Vira merda. Mas por que a PGR pede para trocar o relator da CPMI do INSS? Porque estão com medo? Medo de quê? Não é censura. Quando você fala irregular, você fala em censura. É que o país tem que ter regra. Medo dos prejuízos das estatais? Medo dos escândalos do INSS? Medo do mensalão, do petrolão, do triplex, do sítio?
Ah, claro, pois foi nas redes sociais que nós ficamos sabendo de tudo. Tudo foi revelado. Foi lá, nas redes sociais, que caiu a máscara dele. A harmonia, a tranquilidade, sabe? A boa convivência democrática. O que tem que ser divulgado é a civilidade entre a espécie humana. É por isso que nós queremos regular e vamos regular. Doa são os políticos ligados ao escândalo do INSS, envolvendo a CONTAG e sindicatos acusados de desvios bilionários em aposentadorias. Zé Neto, PT Bahia, deputado da base de Lula, direcionou recursos do orçamento para a CONTAG. Suas emendas acabaram fortalecendo financeiramente. Jaques Wagner, PT Bahia, senador. Um dos mais influentes senadores do PT, braço direito de Lula. Também destinou recursos que foram parar na CONTAG, ligando seu nome ao esquema. Jandira Fegali, PCdoB do Rio, deputada histórica do PCdoB, também aparece na lista de quem destinou emendas para a CONTAG, o que a conecta ao escândalo. Edson Cunha de Araújo, deputado estadual, investigado pela Polícia Federal por ter recebido 5,4 milhões de reais de uma entidade envolvida no esquema de fraudes no INSS. Everton Rocha, PDT, senador, foi o primeiro parlamentar com nome mencionado em conexão com Careca do INSS, considerado o epicentro do esquema. Milton Cavallo, PDT, liderança do Sindinap, sindicato fundado por Paulinho da Força Solidariedade e que teve crescimento explosivo de receitas. Foi citado como correligionário do ministro da Previdência Carlos Lupe. José Ferreira da Silva, o Frei Chico, vice-presidente do Sindinap e irmão do presidente Lula. Agora me respondam uma coisa: por que todos mencionados são de esquerda? Foi lá que a gente descobriu a patologia do Xandão. Como diria o Barroso, uma pitada de psicopatia. E o que mais mesmo? Me ajuda aí, eu não estou lembrando como é que continua. Alexandre, teu reinado está chegando ao fim, pois estão achando tudo. E isso é só o começo. O Instituto Alex, vamos chamar de Alex Luthor, ele gosta desse personagem, uma fachada funcionando como holding patrimonial, operando no mesmo escritório da Viviane, a sua esposa. O escritório que era do Alexandre. Segura essa. Um advogado chamado Eli Cohen jogou no ventilador uma bomba na CPMI do INSS. Segundo ele, o negócio não é só escândalo. É combo de corrupção envolvendo gente graúda ligada ao PT. E até familiares de Lula. É novela ou é Brasília? Cohen deixou no ar que o irmão de Lula poderia ser laranja, que o filho de Lula teria proximidade com o lobista e que velhas figuras conhecidas, tipo Paulo Bernardo e Gleisi Hoffmann, estariam debaixo da mesma lona desse circo. A acusação: dinheiro público desviado, aposentado enganado e milhões escorrendo pelo ralo. Reportagens da Veja e do Antagonista detalham o enredo. A empresa, Consiste cobrava taxas sobre empréstimos consignados de aposentados e servidores endividados. Resultado, uma bolada de 7,2 milhões de reais desviados. E adivinha para onde ia a grana? Escritórios ligados a Gleisi e Paulo Bernardo. Dinheiro usado para tudo. Campanha eleitoral, jantar de gala, flat em Curitiba, até transporte de cabo eleitoral entrava na conta. Segundo a denúncia, Paulo Bernardo e Gleisi Hoffmann teriam se beneficiado direto desse esquema, lucrando com o superfaturamento. Agora o STF precisa decidir se aceita ou não as acusações formais contra Gleisi, que já tem o nome ligado ao Petrolão. Resumindo, é um festival de suspeita que mistura Caixa 2, corrupção e desvio de aposentado. E no fim das contas, fica a pergunta: estamos falando de casos isolados ou de um padrão? A vida de crimes nas sombras deste cara acabou ou está terminando. Se você votar nessa corja, se você não pressionar pelo impeachment do Alexandre de Moraes, meu caro, você merece ser roubado até o osso. Chega! Pare de bancar esses vampiros ou afundaremos de vez nesse esgoto sem fim. Oi, meu nome é Clériston, mais conhecido como Clezão, pai, esposo, amigo e patriota. Hoje eu já não posso marchar ao lado de vocês. Não posso mais erguer a bandeira do meu país nas ruas. O que me resta é acreditar que ainda está de pé, que quem ainda está de pé não vai desistir. Torço para que vocês vençam essa luta, para que ninguém mais tenha sua vida destruída ou morra numa prisão, apenas por defender Deus, a família, a pátria e os princípios que sustentam nossa nação. Tudo que eu fiz foi por amor à liberdade, foi pelo nosso futuro, foi pelo nosso Brasil. Eu fui condenado à morte por conta de um único homem,
um ditador chamado Alexandre de Moraes. Eu, infelizmente, não vou poder estar neste 7 de setembro, uma data que sempre carreguei no coração. Mas vocês podem, vocês devem, honrem esse legado e façam a nossa voz ecoar mais forte do que nunca. Dia 7 de setembro, todos nas ruas. Reaja, Brasil! Pelo Brasil, pela família, pela liberdade. Até a próxima ferroada. Aumento, tchau! Olha o Romero carregando pão! Olha o ladrão, vai carregando pão! Aumento, tchau!